Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa e abençoe toda a sua família, amém? Essa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com você. Peço que você fique no vídeo, escuta a palavra. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui nesse canal. Para que o teu coração saia da tua casa aí para o teu trabalho, para o teu comércio, para onde você for, na direção de Deus, nos propósitos de Deus na tua vida, amém? Porque a gente sempre está falando aqui nos vídeos para a pessoa dar ouvido à palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Porque todas as pessoas, irmão, que pereceram dentro da Bíblia foi porque foi desobediente a Deus e desobediente à palavra de Deus. Porque a desobediência começou lá no paraíso, quando Deus disse para Adão que não era para comer da árvore do fruto do bem e do mal, tá entendendo? E ele foi lá, a mulher dele foi lá e comeu e trouxe para ele e ele comeu também com ela. A desobediência, você vê que Deus não tem negócio com a pessoa que é desobediente. Enquanto Adão estava fazendo a vontade de Deus, estava obedecendo, ele estava lá no paraíso, estava vivendo bem lá com a esposa dele, com tudo. Mas no dia que ele desobedeceu a Deus, Deus tirou ele de lá e disse: agora você vai viver por sua conta, Adão. Se você não obedeceu o que eu te falei, agora você vai ter que sair daqui e vai viver por sua conta. Então a gente não pode desobedecer a Deus, não, irmão. Se a gente desobedecer a Deus, vem consequência sobre nossa vida, vem consequência sobre nossa família, porque Deus não tem negócio na vida do homem e da mulher desobediente, não. Tem gente que quer ignorar, quer fazer o que quer, né? Xinga um homem de Deus, xinga uma serva de Deus, mas quem é de Deus, irmão. Quem é consagrado por Deus é de Deus. Eu quero ler uma palavra de Deus com você aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, eu vou ler do versículo 19, glória a Deus, até o 22. Eu vou ler do 19 até o 22. E diz assim, ó. Glória a Deus. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aqui foi quando Deus mandou Samuel repreender Saul, que Saul tinha desobedecido a ele, né? Saul era desobediente, Samuel mandava ele fazer uma coisa que Deus dizia: Samuel, vai para Saul, fala que ele faça isso, isso e isso. Ele ia fazer de outro jeito. Sempre distorcendo a palavra do profeta de Deus, do homem de Deus, tá entendendo, irmão? Então, a palavra de Deus, irmão, é uma coisa viva e eficaz, tá entendendo? Que ela faz efeito na vida daqueles que crê, na vida daqueles que obedecem a Deus. Mas Saul aqui achou que ele podia fazer o que ele queria, porque ele recebeu o cargo de rei. Ainda hoje é assim, tem gente que recebe um cargo, aí sobe para a cabeça dele. Ele acha que ele é dono de tudo, ele resolve tudo. E ele pode fazer o que ele quiser, pode humilhar um, oprimir outro, pisar num, pisar no outro, mas não é assim não, irmão. As coisas de Deus não é assim não. As coisas de Deus é justa, Deus é justo, é Deus e olha, tá entendendo o que está certo e o que está errado. Deus mede na balança dele quem está certo e quem está errado. Se eu tiver errado, eu vou ser punido. Se você tiver errado, você vai ser punido. Então, a palavra diz que Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado, tá entendendo? Ele é justo para fazer justiça a favor daqueles que obedecem a ele e que andam nos caminhos dele. Por isso que as pessoas às vezes não gostam de ouvir a palavra que a gente fala, que a gente prega, porque o Espírito Santo de Deus coloca no coração para falar aquilo, e às vezes para corrigir a minha vida, corrigir você, e às vezes a gente não quer dar ouvido, porque é palavra de correção, é palavra que bate e dói na gente na hora que a gente recebe, tá entendendo? Mas é para a gente continuar bem na presença de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que obedecem a Deus, que recebe a sua correção, ele prospera, ele vive, tá entendendo? Mas o que despreza caminha para a morte. E eu não quero nunca falar uma coisa para me encaminhar para a morte com você. Eu quero levar você para um caminho de vida, para um caminho de vitória, um caminho de conquista na presença de Deus. Aconteça o que acontecer ao meu redor, não importa o que estiver acontecendo, o que importa é que eu esteja bem com Deus e você também tem que estar bem com o nosso Deus. Esse é que é seu objetivo de pregar a palavra de Deus. Aí diz assim, no verso 20, então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque,
e aos os amalequitas, destruir totalmente. Mentira. Quando Deus mandou ele pelejar contra o povo de Amaleque, era para ele ter destruído Amaleque, destruído o povo, destruído os gados, as ovelhas, não era para trazer nada de lá, que Deus disse que não era para trazer nada. Mas ele trouxe, tá entendendo, de lá, Agag viva ainda para fez aliança com Agag, porque Agag também era rei e ele não quis matar Agag. Mas ele antes já tinha desobedecido também uma ordem que Samuel deu. Samuel disse, eu vou para Gigal, tá entendendo? Eu vou oferecer sacrifício lá e depois eu vou voltar aqui, tá entendendo? Para dizer para você o que você tem que fazer. Fica aqui e não faz nada antes que eu chegue aqui. E quando os filisteus começaram a cercar Saul, a rodear a cidade ali para ir de encontro ao exército de Israel, Saul se desesperou porque Samuel não tinha chegado ainda e ofereceu sacrifício a Samuel, e ofereceu sacrifício a Deus, como se fosse profeta, como se ele fosse profeta e não quis esperar para Samuel. E quando Samuel chegou, repreendeu ele. Por que você fez isso? É para você ter esperado por mim. Ele sempre estava desobedecendo as ordens que Samuel dava para ele, porque ele não queria obedecer a ordem de Samuel, porque ele achava que Samuel não era nada. Samuel para ele não significava nada, mas ele não sabia o que Samuel significava para Deus. E Deus de maneira nenhuma ia deixar ele desonrar o servo dele, desonrar aquilo que Deus fez na vida de Samuel, desde criança, desde pequeno. Samuel foi fiel a Deus, servindo a Deus no templo, destruiu a casa de Eli todinha para que Samuel fosse juiz de Israel. Então ele não dava valor àquilo que Deus tinha na vida de Samuel, mas Deus estava ali na vida de Samuel, e Samuel repreendeu ele, e foi ali que ele começou a cair, e o reino dele foi derrubado naquela desobediência que ele desobedeceu, e depois ele começou só fazendo coisa errada, a ponto de se consultar com a feiticeira, com a bruxa. Então você vê quando o homem desanda do caminho de Deus, por isso que a palavra de Deus diz que é 7 vezes pior a situação daqueles que se desviam do caminho de Deus, daqueles que se desviam para fazer a maldade, para fazer coisa errada, para querendo voltar a fazer as coisas do mundo. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque o inimigo é sutil. Ele vem devagarzinho, ele vai entrando devagarzinho, vai entrando aqui, vai entrando ali, vai penetrando numa área, em outra, daqui a pouco ele toma conta da vida da pessoa, e a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que pedir a Deus sempre sabedoria, pedir direção para Deus para não cair nas astutas ciladas do diabo, tá entendendo? Porque as coisas desse mundo, você vê como é que está acontecendo aí, é tudo fácil, mas também vai fácil também. E com Deus não quer facilidade não, Deus quer sinceridade, quer honestidade, tá entendendo? E verdade na presença dele. É o que Deus quer. Aí no verso 21 diz assim, ó. Mas o povo tomou do despojo ovelha e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, está entendendo, irmão? Você vê aqui que Samuel repreendeu Saul, dizendo que ele trouxe Agag, trouxe o melhor das ovelhas lá de Amaleque, trouxe tudo que não era para ele trazer. Você vê que ele não era obediente a Deus, ele não era obediente ao profeta que Deus botou na frente dele para guiar ele. Davi tinha um profeta que orientava ele, era Natão. Tudo que Davi queria saber, ele ia Natão e perguntava, Natão, ora a Deus para ver se eu posso ir para essa guerra, para ver se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. E Deus pegava, falava com Natão, e Natão ia lá e falava para Davi, vai que Deus entregou na tua mão. Então a gente tem que continuar obedecendo a Deus, irmão. Tem que continuar temendo ao Senhor, a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso, tá entendendo, irmão? Então Deus falou, Samuel repreendeu ele e disse, tem tanto prazer o Senhor em sacrifício, em holocausto, do que se obedecer a sua palavra. Tem gente, irmão, que quer sacrificar, quer fazer tanta coisa, tá entendendo, mas não obedece a palavra de Deus. Tem tanto prazer em sacrifício, tem tanto prazer numa coisa e em outra, mas não tem prazer de obedecer a palavra de Deus, de fazer o que Deus manda ele fazer. Então a gente tem que pedir a Deus isso, é direção e entender quando é Deus que está falando conosco, quando é Deus que está mandando a gente fazer alguma coisa, a gente tem que tomar essa atitude certa, a atitude correta, porque é a atitude que agrada a Deus. Então Saul ele pereceu
O reino dele caiu não foi porque Deus quis fazer aquela maldade com ele, não. Foi porque ele foi desobediente à palavra de Deus. E hoje, nesse mundo, nessa terra que a gente vive, as pessoas não querem obedecer a Deus, não querem fazer o bem, só pensam em fazer o mal, só pensam em guerra, só pensam em destruição. E Deus não está nem preocupado com essas coisas, não. Deus está preocupado com que a pessoa obedeça a Ele, busque a Ele, está entendendo, para poder ter vitória e conquiste as coisas certas, debaixo da direção que Deus dá para cada um viver nessa terra aqui, até o dia de um dia ele ser levado embora e viver eternamente com Jesus Cristo. Mas as pessoas querem fazer o que querem fazer as coisas erradas e querem morar no céu de todo jeito. Não, no céu não tem lugar para desobediente, porque Deus tirou Adão do paraíso porque ele foi desobediente a ele lá. Deus derrubou Satanás do céu porque ele foi desobediente a Deus lá. E a gente, para entrar no céu, tem que obedecer a Deus aqui. Temos que andar na presença de Deus, temos que pedir a Deus sabedoria para a gente não perder nossa salvação. Então que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa, abençoe tua família, que Deus te dê paz no teu coração, que Deus te livre de qualquer enfermidade, de qualquer doença que você estiver passando aí, qualquer problema difícil que você não tenha podendo resolver, que nessa manhã Deus venha te abençoar, Deus venha te livrar e te guardar de todo mal. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai. Toma a vida dessa mulher, meu Deus, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Que o Senhor abençoe ela, Pai. Que o Senhor guarde ela, proteja ela. Livra ela, meu Deus, de tudo quanto foi investida, Pai. Tudo quanto for mentira do diabo. Em nome de Jesus Cristo, dá saúde, Pai. Repreende essa enfermidade. Repreende, meu Deus, esse desemprego. Essa falta, meu Deus, de pão. Essa falta de tudo que ela está faltando na casa dela ali, Pai. Abençoe a vida financeira dela. Abençoe a vida profissional, sentimental, espiritual. Dê vitória a essa mulher. Dê vitória a esse homem, Pai. Dê livramento a ela, os filhos dela, quando for para o colégio, para a faculdade. Meu Deus, quando o marido dela for trabalhar na empresa, no comércio, quando for, Senhor, sair para buscar o pão de cada dia para sua casa, que a tua mão, meu Deus, esteja com ele no trânsito, esteja com ele no metrô, no trem, aonde ele estiver, que a tua proteção, o teu livramento venha estar com eles ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?